Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos com um probleminha de conexão com a Maria Eugênia, ela que é a anfitriã do evento. Então, eu vou dar o start aqui, tá? E aí depois a gente repassa para ela fazer dar a sequência. Então, hoje o tema da nossa webinar é Compliance e LGPD nas licitações. Nós temos hoje como expositores a doutora Marcela Arruda. A doutora Marcela, ela é advogada, e nós temos também hoje o professor João é especialista em LGPD, a doutora Marcela é especialista na parte de compliance, cada um vai falar em torno de uns 15, 20 minutos aí, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Mas eu acho que a gente já pode começar, até pelo adiantado da hora, para que a doutora Marcela e o João possam expor as suas partes aí. Então, vamos começar, tá, gente? Obrigado, viu? Doutora Marcela, a palavra está contigo, tá? Olá, boa noite a todos e a todas que nos assistem. E um cumprimento especial à mesa aqui da subseção da OAB Santo André. Com grande honra que tenho esse convite hoje para bater um papo aqui sobre o tema compliance em licitação, na verdade, compliance LGPD nas licitações. Mas aqui o que me cabe, uma fala sobre compliance, e agradeço imensamente aqui a OAB, na pessoa do presidente da Comissão de Licitação, doutor Adriano Ribeiro. Bom, o tema hoje, né, a necessidade de prevenção de riscos nas contratações públicas, está entre os temas que mais preocupam os gestores públicos atualmente. Mas, talvez, pelo projeto, em decorrência do projeto de lei, que tem por objetivo alterar as normas gerais de licitação e contratos administrativos, é um projeto já antigo, mas que tem ganhado corpo, eu digo, ganhado estrutura ao longo dos últimos anos, porque o projeto é o 1292 de 1995, mas que recebeu várias emendas, várias sugestões, ainda não está totalmente pronto, no meu ponto de vista, mas trouxe algumas preocupações aos gestores públicos. Esse projeto insere, sendo já direto ao ponto, insere, entre outras disposições, a obrigação da implementação, né, a implantação de programas de integridade pelos licitantes vencedores, mas também a possibilidade da administração pública conferir a existência desses programas como um critério de desempate na concorrência pública. E aqui, eu sei que o público da OAB muitas vezes divide não só com advogados, mas com estudantes dos direitos. A gente, assim, me parece necessário fazer uma breve contextualização sem muitos detalhes, mas a gente tem vindo um pouco mais próximo aqui de 2020, em 2013, a vigência da famosa lei anticorrupção. Ela estende e detalha o que eu chamo das hipóteses de responsabilização objetiva das pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração. E onde que casa esse tema da responsabilização com a obrigação que agora se pretende das empresas terem o programa de compliance? Daqui a pouco já falo de conceitos, assim, rapidamente, mas onde que casa esse tema para que a gente faça aqui uma contextualização? Essa lei anticorrupção, não vou trazer o histórico dela, falarei assim brevemente para atender aqui esse contexto. Ela é aplicada às empresas, às sociedades empresárias, às sociedades simples, aquelas que são independentes na forma da organização ou do modelo. Ela também é aplicada às fundações, às associações, às entidades do terceiro setor, que tem um filial, que tem um sede aqui no Brasil. Então, ela traz algumas hipóteses que já existiam antes na lei de licitação e contratos, né? Mas hipótese de proibições e cuja o descumprimento de algumas regras leva à responsabilização dessas empresas e dos seus gestores. E a responsabilidade que assusta muito esses gestores. Mas já existem leis também aqui no Brasil que, a partir desse boom do que eu chamo de uma tentativa de padronização mundial de normas anticorrupção,
começaram desesperadamente a aparecerem com inserção dentro das normas municipais, dentro da hora estadual, de programas de integridade. E aqui eu vou citar só alguns exemplos, porque a lista já é uma lista grande, eu tenho ela à disposição para quem precisar depois. A gente tem a exemplo dos pioneiros do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, que por lei estadual já impôs a obrigação das empresas que vencem as licitações implantarem programas de compliance. Mas a gente tem vários projetos de lei em andamento. São Paulo, no município, na Bahia, em Goiás, são alguns exemplos. Em São Paulo, na verdade, temos alguns outros municípios com esses projetos de lei que pretendem já obrigar as empresas que querem contratar com o poder público a terem um programa de compliance. Eu imagino que foi essa constatação da OAB, essa preocupação que motivou esse debate hoje. Pois bem, para refletirmos alguns pontos, eu gostaria de passar sobre o administrador público, primeiro, ele pode exigir o programa de compliance no âmbito da legislação federal, estadual e municipal, para que tenha como contratado a empresa? O que deve ter esse programa de compliance? Que agora começa a ser também recheado com uma exigência das diretrizes da LGPD. O que deve ter esse programa de compliance? E como ficam aí os desafios dos gestores públicos, como ficam também as empresas de pequeno porte, as entidades de terceiro setor, que muitas, apesar de não se submeterem às regras de licitação, elas são submetidas a chamamentos públicos que começam igualmente a exigir, não por lei, mas nos próprios editais, a exigência de programas de integridade para que possam contratar com o poder público. Mas e o judiciário e os órgãos de controle? Já têm se posicionado sobre esse tema? Essas são as diretrizes, assim, as linhas que pretendo passar. Pois bem, o programa de compliance, em primeiro plano, que eu gostaria de falar, o que eu acho que todo advogado fala, quem trabalha com isso, fala que ele não deve ser limitado ao código de conduta. E por que eu digo isso? Porque há muito tempo, antes de se falar até em programa de integridade, em plano de integridade, as empresas que já têm um conhecimento das normas estrangeiras começaram a desenhar códigos de condutas e a colocar em seus sites como se tivesse um programa de compliance. Às vezes revisitava uma norma ou outra, mas isso não é o programa de compliance. É muito mais amplo o programa de compliance. Ele inclui uma avaliação completa de riscos da organização. E aqui tem uma diferença do programa de integridade, porque o programa de compliance, de forma mais ampla, ele avalia a atividade da empresa ou da entidade ou a entidade do terceiro setor com todos os aspectos daquela atividade de fato. Então, com todas as legislações que são aplicáveis a ela. E é nesse ponto depois que a LGPD vai se cruzar, e o João Pérez vai falar disso com mais detalhe, que há essas exigências de avaliar a conformidade daquela empresa à luz da legislação brasileira. O programa de integridade, por sua vez, ele vem conceituado na lei anticorrupção como um conjunto de procedimentos internos, informado pela auditoria que já era existente, pelo incentivo à denúncia, com a necessidade de ter um código de conduta que seja, de fato, efetivo, que traga aspectos éticos, mas, sobretudo, com políticas que tenham clareza no combate às fraudes e aos ilícitos. Aqui eu estou falando de forma geral, porque a lei desce ao detalhe, assim, tudo que deve ter esse programa de integridade. Mas é isso, basicamente, o que dispõe a lei anticorrupção. Mas no Brasil, a gente tem acompanhado esse processo, como eu disse, de padronização das normas anticorrupção ao combate de ilícitos econômicos, né? Esses esforços que o poder público tem dispensado na prevenção de manipulação, de fraudes nas parcerias público-privadas. No setor privado, já vem um pouco antes. Na verdade, a implementação desses programas, eles existem a partir de incentivos dos órgãos diretivos das empresas, mas com um sentimento de necessidade de aperfeiçoamento da governança, e aí seguindo princípios de governança corporativa, a fim de agir como conceito da palavra compliance, quando se traz para o português, que é agir de acordo com as regras. Na verdade, aquelas empresas com relação que já recebiam recursos do exterior, aquelas que já tinham
dentro das suas sedes, suas filiais, algum relacionamento com o exterior, ela já tinha clareza da necessidade da conformidade para que pudesse ter essa relação. Mas essa contextualização, por que ela é necessária, doutor Adriano, doutor Wagner, meus companheiros de mesa? Porque hoje me incomoda um pouco quando a gente fala do programa de compliance, é como se fosse uma coisa nova, como quando a gente fala da necessidade de licitude nas contratações públicas, como se fosse algo novo. Tem um dado muito relevante, a gente tem as normas que dizem respeito a essa contratação pública de forma lícita e com todos os parâmetros e princípios há mais de 50 anos no Brasil. Há mais de 50 anos, e eu digo isso por quê? Porque o decreto-lei 267, quando falava da reorganização da administração pública, já trazia as disposições para contratação com o poder público. Mas esse decreto depois ele é seguido do decreto 2300 de 86, depois revogado pela lei de licitação de 93, essa que está em vigência até hoje, que agora se pretende alterar para enrijecer um pouco mais alguns mecanismos, para entender que alguns não deram certo, mas essa curiosidade de que estamos falando que há 50 anos nós temos normas de conformidade no Brasil. Eu falo porque a gente costuma muito olhar para o estrangeiro e parece que o estrangeiro sempre é melhor, parece que o estrangeiro sempre tem a lei que é mais bonita, mas nós temos muitas regras aqui. Mas nessa mesma direção, a gente tem que entender por que falar de programa de compliance nas licitações? Esse histórico. A Constituição Federal de 1988, ela já também trouxe, além dos direitos e garantias, ela trouxe regras claras da relação do poder público com aqueles particulares que querem ter a relação, que querem ser contratados. Mas nós temos a Lei de Crimes de Responsabilidade de 1950, depois a Lei de Ação Popular de 65, a Lei de Ação Civil Pública de 85, e depois, em 2010, a Lei da Ficha Limpa, que vem também trazendo atos de conformidade para essa relação com o poder público. Isso tudo, agir em conformidade com as diretrizes, porque os princípios da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da necessidade de seguir com rigidez os requisitos dos editais, né, e de ter objetividade nas propostas, eu estou falando de regras que estão desde 1967 na legislação. Mas hoje dá uma aparência que estamos falando de algo novo. Quando a gente fala em conformidade em contratação pública, é isso que a lei federal dispõe. Mas em resposta aos pactos firmados nas convenções estrangeiras, e aí eu quero mencionar aqui a Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, trazida pela OCDE, se não me engano, no ano de 2000, também depois a Convenção Interamericana, que vem em 2002, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em 2006, da ONU, a Interamericana da OEA, e depois da ONU em 2006, esses pactos com o estrangeiro, eles necessitavam de resposta do Brasil. E essa resposta foi dada com a já dita aqui Lei Anticorrupção em 2013. Então, essa é a linha do tempo para a gente chegar aqui. Por que hoje se fala em conformidade? Tem um histórico, já existia a lei, mas as regras anticorrupção estão muito mais claras hoje no Brasil e muito se deve à participação da sociedade civil. Agora, é possível o administrador público hoje exigir que a empresa que pretende ser contratada, ela tenha aí um programa de integridade? Na verdade, não há na norma geral, na Lei 8666, que rege a licitação, essa exigência. Há o projeto de lei que se pretende inserir. Mas, assim, alguém me pergunta, já estou aqui respondendo algumas provocações, mas por que eu já sei, já sabemos que tem leis estaduais e leis municipais que estão com essa exigência. Aqui a gente entraria numa discussão de constitucionalidade dessas normas municipais, mas não é isso que eu quero trazer aqui onde que está essa legitimidade da inserção nos editais ou não. O que diz a Constituição Federal, em seu artigo 22, é que compete privativamente a União legislar sobre as normas de licitação em todas as modalidades. O que compete aos estados e municípios é uma regulamentação daquela exigência
que já está presente na lei de licitação. Essa exigência ainda não está, por enquanto, não está presente na lei 8666. Mas os municípios têm colocado ela, muitas vezes, como uma exigência não de requisito de habilitação, mas como requisito posterior à contratação. E aí eu já chego lá. A gente, quando avalia esses desafios, é que ainda estou nesse âmbito dos desafios, né? Para que serve e quais são esses desafios do administrador público, ele passa, inclusive, por essa análise da legalidade dessa exigência, enquanto no âmbito federal não haver mais clareza na lei de licitação. A gente tem a lei das estatais, posterior à lei anticorrupção, à lei das estatais, que traz uma clareza da exigência do programa de integridade, que tem sido implementada nas contratações. A gente tem as multinacionais que já têm o programa de integridade, a gente tem muitas empresas que já possuem esse programa de integridade. Mas nós estamos falando aqui dessa competência, dessa legitimidade do poder público exigir o programa de compliance, e aí, trazendo a política de integridade, tem algumas curiosidades, algumas legislações municipais que eu analisei, ora trazem programa de compliance, ora trazem o programa de integridade, às vezes um pouco confuso o conceito. Mas o que a gente fala, o que eu quero falar é esses destaques. Pois bem, a lei federal, a lei de licitação, que está para ser alterada, que está com esse projeto que tramita desde 1995, o primeiro ponto é que ela não traz a qualquer título a exigência do programa de integridade. Ela traz essa necessidade do programa de integridade às contratações de grande vulto. Tem aí uma grande discussão sobre o que seria esse grande vulto, e acredito que talvez no projeto final tenha se desenhado um valor que supere 3 milhões, mas enfim, essa obrigatoriedade de implantação, ela é no prazo de 6 meses contados da celebração do contrato. É algo que já existe hoje no Rio de Janeiro, é algo que já existe hoje no Distrito Federal. Mas aí eu pergunto, e aqui já trazendo alguns desafios de aspecto prático que tenho percebido, é o seguinte: a administração pública ainda não está tão preparada para a aferição dos critérios legítimos de um programa de integridade nas empresas. Então, esse é um desafio. Eu começo a colocar cobrança para as empresas contratarem com o poder público, mas essa cobrança não é só apresentar um papel. A legislação, pelo menos as leis que já contêm essa exigência, contém ali depois como será feita essa fiscalização para conferir se a empresa tem ou não. A questão, um grande problema que temos hoje é de recursos humanos dentro da administração pública. E aqui nem agindo em nome da administração pública, nem do privado, mas trazendo a problemática existente hoje na prática, o que já temos. No estado do Amazonas, que a gente sempre fala vários outros estados, mas esse exemplo me recordaram recentemente, ele tem já a disposição de exigência do programa de integridade já desenhado para as concessões, as contratações públicas superiores a 3 milhões e 300 mil reais. Já é uma exigência lá no Estado. A partir dessa exigência, o Tribunal de Contas já tem avaliado como legítimos ou não, legais ou não, editais que contêm essa exigência quando dá contratação das empresas que tenham aí suas modalidades que supere a 3 milhões de reais. Aqui em São Paulo, para não ter que pegar aqui todos os estados, todos os municípios, a gente tem uma outra discussão muito mais presente. E ela não está ainda tão presente no Tribunal de Contas, apesar de já existir. Ela está presente no Tribunal de Justiça. E aqui eu estou polemizando um pouco, doutor Adriano, doutor Wagner, trazendo alguns aspectos práticos aí do que a gente tem acompanhado. Ela está presente no Tribunal de Justiça, que quando, enfim, já recebeu aqui em São Paulo algumas ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei de iniciativa parlamentar. E em todas essas ações de inconstitucionalidade que foram propostas por conta da iniciativa parlamentar na exigência do programa de integridade, o Tribunal de Contas tem considerado aí inconstitucional, mas sobre alguns aspectos. Tem a parte formal,
também da competência privativa da União, que passa aí para o Executivo, para regulamentar, esse é um aspecto. Mas o outro aspecto é que essas exigências levadas ao Tribunal de Justiça, pelo menos as que eu conheço, do município de Mauá, tem a primeira que é o município Pirassununga e outros, Pitangueiras também é um exemplo, essas exigências, elas normalmente vêm como requisito de habilitação das empresas para contratar com o poder público. Então, o Tribunal de Justiça tem avaliado, primeiro, a invasão da competência do Pacto Federativo, enfim, enquanto não tiver norma federal, eu não posso colocar uma obrigação nova ainda não existente, né? Eu colocar isso no âmbito do município. E um outro aspecto é que esse requisito de exigir o compliance já na habilitação, ou seja, não esperar que se apresente os outros requisitos que vençam pelos outros critérios do edital, também seria aí uma forma de violar os princípios que regem a administração pública, entre eles aquele da concorrência, da igualdade, aquele que também trata aí da busca da propostas mais vantajosa. Então, passando aqui por esses desafios, eu acho que já está esgotando o meu tempo, doutor Adriano, eu quero aqui passar por alguns aspectos que me parece relevante hoje, porque essa preocupação não é uma preocupação só minha, só da OAB, só das empresas que estão aí desafiadas a implantar um programa de integridade, em especial aquelas de pequeno porte, que às vezes não têm recursos financeiros, mas é uma preocupação, inclusive, da CGU. Desde o início da discussão das normas anticorrupção aqui no Brasil, a CGU tem um grupo de trabalhos, tem um grupo de trabalho que busca auxiliar as empresas a se aperfeiçoarem as normas. E, recentemente, agora em 2020, foi ainda nesse projeto de estudos, foram montados vários grupos dentro de um conselho que chama Conselho de Transparência Pública de Combate à Corrupção. E esses grupos de trabalhos, eles são montados não só por representantes da administração pública, mas também por representantes da sociedade civil, como, por exemplo, a Transparência Brasil, da qual sou conselheira, como o Instituto Ethos, da qual acompanho muito de perto os trabalhos excelentes do grupo de integridade. Mas um dos grupos tem um tema que me chamou muita atenção, que é estudar com os desafios da obrigatoriedade do programa de integridade nas contratações públicas. E sob qual aspecto, né, com qual visão esse estudo, para se verificar se essa exigência, como requisito da contratação pública, tem como que ela tem sido tratada em países estrangeiros, né? Já que a gente segue muito o modelo aí da norma anticorrupção. E isso porque cada vez tem se acrescentado no Brasil os projetos legislativos, ora aprovados, alguns ainda em andamento, alguns em decretos, que têm requisitado, colocado, na verdade, a adoção do programa de integridade como um requisito para a contratação. Bom, esse grupo de estudo ainda está em andamento, os estudos estão sendo levantados, espero depois voltar aqui e trazer um resultado para não me antecipar, mas qual que é a percepção? Ainda faltam alguns estudos sobre os impactos diretos e indiretos, quando eu falo na efetividade da medida de forma geral. E aqui, leiam bem essa fala, ouçam bem essa fala. A questão da necessidade de programas de compliance em programas de integridade já foi superada. Eu acho que o Brasil hoje, ainda mais após o último índice, o índice mundial de percepção da corrupção, após a localização em que ficou o Brasil, uma localização ruim pelo segundo ano, eu acho que essa necessidade ela já foi superada. As empresas precisam implantar programas de integridade, as empresas precisam ter um programa de compliance de forma mais abrangente e efetivo. Mas a gente agora começa a perceber que o poder público não está conseguindo, não tem elementos também para conferir esses programas de integridade como deveriam ser conferidos. E o município de São Paulo já percebeu isso. E a controladoria do município de São Paulo
também se antecipou com um chamamento esse ano para implantação do programa de compliance em órgãos do poder público. Eu não tenho dado quantos setores, quantas secretarias se disponibilizaram, mas a necessidade de implantação primeira, de treinamento dos servidores em primeiro plano, né, na administração pública, já foi percebida aqui no município de São Paulo e é uma tendência que tem aí a outros municípios também. Eu falaria muito mais, doutor Adriano, o João, mas eu acho que esses são alguns aspectos aqui muito atrelados à lei de licitação. Alguém perguntou aqui sobre a parte do programa de integridade e LGPD. Eu vou deixar essa parte para o João Pérez falar, ele tem é estudioso desse tema há muito tempo, até antes da LGPD no Brasil, mas eu quero deixar só um ponto. Aquele programa de integridade de compliance que a gente fez, encerrou lá na empresa, que está lindo, maravilhoso, e tem o código de conduta, e está tudo maravilhoso. E a empresa fala, hoje eu tenho o código de conduta, eu tenho o compliance. A partir da vigência da LGPD, e depois no ano que vem, da efetiva data que tem aí para começar as sanções, aliás, a partir de hoje, desculpa, a partir de hoje, ele já está, eu diria, doutor João Pérez aqui, desatualizado, porque se a empresa deixou de verificar a conformidade dos seus processos internos, e leiam processos aqui não como processo jurídico, como processos administrativos, mas todos os seus procedimentos em que tem ali uma lista de dados, se a empresa deixou de verificar a segurança digital disso, essa empresa já não está mais em conformidade. Logo, essa empresa provavelmente terá problema depois de comprovar o seu programa de compliance. Eu quero finalizar com dois exemplos. Um exemplo marcante no Brasil hoje é situação Carrefour, situação da morte de um consumidor dentro do Carrefour, e aí já nos grupos de compliance a gente já discute, e cadê o compliance? Qual que é a posição do compliance nisso? Existe como obrigação do programa de integridade do compliance a verificação da sua cadeia produtiva. Você verifica, na verdade, a cadeia produtiva não, mas assim, os fornecedores, os agentes intermediários, você precisa verificar se esses também seguem padrões e normas de integridade. E essa conferência é sempre um desafio. Então, eu termino por aqui com essa provocação, ficando à disposição para falar mais, para responder dúvidas dos aspectos formais da licitação e essa interlocução com a LGPD. Obrigado, doutora Marcela. Eu sei que o tema é extenso e é um tema gostoso de se ouvir, e a gente precisaria de muito mais tempo para que pudesse discorrer para tudo, né? Agora eu vou passar a palavra para o professor João, que vai dar sua aula, né, com relação ao LGPD, e aí depois eu abro para considerações e as perguntas. Se o pessoal tiver alguma pergunta, quiser ir mandando no chat, a gente vai lendo depois, tá? Doutor João, professor João, a palavra está com o senhor, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a doutora Marcela pela brilhante exposição, agradecer ao doutor Adriano, aos participantes da mesa, pelo convite de poder estar aqui com vocês e tentar contribuir, né? E dizer o seguinte, eu não sou advogado, acho que todo mundo já sabe disso, tá? O fato de não ser advogado tem um lado bom e um lado ruim. Eu sou quase advogado, mas eu não sou advogado. Então, eu entendo, acredito entender bastante das leis, mas estou muito longe de vocês que fizeram a formação completa. A minha especialidade hoje, e já há muito tempo, eu fui engenheiro, e de engenheiro fui para a área de tecnologia na informação, gostei, mestrado e doutorado em ciência da computação, e estou aqui hoje mexendo com LGPD. Pode parecer estranho, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, de 2018, ela tem, primeiro, uma interpretação como texto de lei extremamente simples. Qualquer cidadão leigo na área jurídica é capaz de lê-la e entendê-la, o que leva uma visão
um pouco diferente. Quando a gente olha, por exemplo, a lei anticorrupção brasileira, ela traz uma relação entre Estado e empresa sem envolver de maneira direta a população. Diferente da Lei Geral de Proteção de Dados, onde o grande objetivo são os dados pessoais de todos nós, da população, seja lá pessoa física ou jurídica, ela é uma lei de proteção sobre as pessoas. Portanto, ela tem um apelo social muito maior, independente de qualquer outra coisa. E ela, como lei geral, o próprio nome diz, ela é uma lei guarda-chuva que acaba incorporando ou sim, vamos dizer assim, interferindo no todo o conjunto normativo que se aplica sobre as empresas em especial. Então, quando a gente olha, no caso de uma empresa pública, num processo licitatório, a gente tem que entender o seguinte: aonde é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impacta? Ela impacta tanto, né, do lado, vamos dizer assim, de quem está do lado contratante da licitação, né? Assim como daquele que quer, que é o licitante, aquele que quer participar da contratação. E vamos observar que a 8666, ela traz dentro de si, como uma lei que regula, e ela, como é já lei antiga, ela não é explícita em certos aspectos, ela traz dentro de si algumas coisas muito claras. Ela diz assim, que tudo é transparente, tem que ser transparente. Num processo de licitação, exceto o conteúdo da proposta em si, enquanto não for aberta, tem que ser transparente. E aí já começamos, olhando num paralelo com a LGPD, uma outra coisa extremamente importante. Por quê? Eu tenho sempre dois lados. A LGPD, ela se aplica a tudo que vier a ser feito para frente e tudo que se fez para trás. Sobre o quê? Sobre os dados pessoais. Então, se eu tenho uma contratação de uma licitação pública, de uma empresa, uma concessionária que está atendendo um processo público e que trata de dados pessoais, pega, por exemplo, uma concessionária que trata de cuidar de uma rodovia. Ela tem que tratar de dados pessoais, por quê? Para atender um cidadão acidentado numa pista de rodovia, para mandar um guincho, para poder fazer alguma coisa, ela precisa dos dados pessoais. E ela tem o direito de ter esses dados em benefício do próprio cidadão, com cobertura de estar atuando com força do poder público. Então, é muito interessante a gente observar certas coisas. Só que, veja, esta organização, neste momento, ela foi impactada por ter a necessidade de se adequar à LGPD, que não fazia parte do seu contrato original, né, quando ela fez o processo licitatório. Então, ela tem aí o direito, pela própria a Lei 8.666, ou seja, a Lei das Licitações, ela tem o direito de reivindicar correções, ajustes nas suas tarifas, já que ela trabalha com o processo apertado. Então, nós estamos falando de olhar para trás. A LGPD traz impacto para trás nesse sentido, porque aqueles contratos licitatórios que já estão em curso poderão ser impactados pelos procedimentos, pelo grande investimento de tecnologia da informação que vai ter que ser feito, porque eu vou ter que pegar todos os processos informatizados e adequá-los aos requerimentos da lei LGPD. Não sei se está claro, mas é por esse lado. Por outro lado, eu tenho que olhar que os novos processos licitatórios vão ter que se preocupar com a LGPD no requerimento das partes. Então, veja, tanto o poder público quanto a empresa, né, o licitante, tanto os licitadores quanto o licitante vão ter que estar adequados, vão ter que conhecer a lei e aplicá-la.
Só que aí, neste momento, é óbvio que a condição negocial de licitação já se leva em conta os custos de adequação da LGPD, tanto nas empresas que seriam as licitantes, aquelas que vão prestar serviço, quanto aquelas que vão exigir que esse prestador de serviço atenda à regulação. E aí nós já começamos a ter problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que empresas na área de prestação de serviço de, vamos dizer assim, de limpeza e de assistência a hospitais públicos, que hoje chegam a ser mais de 30 mil empresas no país que trabalham com mão de obra direta, de contratados, pessoas humildes, simples, que fazem serviço de faxina, estão impactados por isso já, porque elas não têm dinheiro para adequar a proteção de dados dessas pessoas, mas elas estão sendo cobradas do poder público para que elas o façam. Então, nós vamos ter, né, dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve começar a operar a partir de janeiro de 2021, eu digo operar porque ela já está constituída, toda a diretoria é formada, até o final de dezembro, todo o processo das pessoas que vão operacionalizar já devem estar estruturados. E a partir de janeiro já se sabe por onde começar. Mas é uma ilusão acreditar que vai ser feito o seguinte, vai haver abrandamento dos requerimentos para a pequena organização. Não vai. Por quê? Porque a lei brasileira, e a gente tem que lembrar que o Brasil protelou o máximo que pôde de entrar com essa lei. O Brasil foi o penúltimo país da América Latina a ter uma lei similar a essa, que é a lei europeia. E, para ter ideia, por exemplo, a Argentina e o Paraguai, vou dar como exemplo, os dois já possuíam uma lei de proteção de dados pessoais desde o ano 2000, ou seja, nós só estamos 20 anos atrasados na competência e concorrência internacional. Então, a pressão não é só do governo brasileiro, mas a pressão ela é internacional sobre o país. Num mundo globalizado, digitalizado como o nosso, isso é imprescindível que o país, as empresas brasileiras, todos se adequem. E é interessante, porque a LGPD é uma lei que não vai precisar de fiscalização. Diferente de outras regulações, a LGPD tem cada um de nós como fiscal. A LGPD tem o nosso concorrente da nossa empresa, o nosso vizinho ali, que vai dizer, opa, você no seu website não declarou que está cumprindo a lei. Ele vai ser o fiscal do fiscal. Né? Nós vamos ter aquele que quer detonar a minha empresa e que vai lá dizer, olha, eu fui na empresa do seu João Pérez e lá não está escrito que ele está cumprindo a lei. Eu mandei um e-mail e não me responderam para saber que dados ele tinha ao meu respeito. E depois não vai precisar, porque a lei só vai começar a penalizar, né, a partir de agosto de 2021. Mentira, a lei já está penalizando, através de outros instrumentos que são baseados. O CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, está aí, e todos os PROCONs, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, N processos já andando, Ministério Público Federal já com N processos demandando que a empresa tal não responde, não diz, está usando dados indevidos e etc. Tudo isso já acontecendo antes da própria autoridade nacional estar devidamente estruturada e operacional. Então, é importante a gente entender que num processo licitatório, para novas licitações, eu tenho dois lados. E esses dois lados são extremamente importantes. Tanto para o lado do licitante quanto dos licitadores, eu tenho que entender o seguinte. Primeira coisa, a lei ela é clara, porque ela atende tanto as empresas privadas quanto as públicas. Portanto, ela se aplica para os dois lados no processo de licitação. Ela se aplica para os dois lados. Portanto, os dois lados se vê obrigado a conhecer a lei e todos os seus requerimentos. E, a partir daí, se vê obrigado a se adequar aos requerimentos. Porém, quando a gente começa a olhar que a 8666 dá total transparência ao processo licitatório,
obviamente que já começamos com o primeiro problema da LGPD. Cada licitante que entrar para uma concorrência, ele está dando, só o fato de entrar num processo licitatório, ele está dando aval de que ele dá o direito ao poder público utilizar seus dados. Ele dá o consentimento. Por quê? É legítimo interesse dele, licitante, participar de uma licitação. Então, implicitamente, ele já está dando direito, olha, você pode, inclusive, mostrar os meus processos, que a lei diz que pode, os meus processos judiciais, os meus processos crimes, porque é transparência total nesse sentido. Tá? E, inclusive, dados da minha esposa, meus dados pessoais, já que eu me predisponho a prestar um serviço público, eu tenho que dar total transparência. Então, obviamente, que existem limites, e esses limites são tratados, a LGPD veio para tratar esses limites. Então, existem certas coisas que hoje eu estava vendo, aliás, é muito interessante, porque se eu entrar na internet e procurar como o município, né, daqui da cidade de São Paulo está tratando isto, qual é a consulta pública para poder tratar contratações de pessoas, eu vou ficar assustado. O que tá sendo considerado. Quem tiver interesse, depois eu mando o detalhe, mas é assim, o indivíduo pode pedir tudo. Estando do lado do Estado, ele se vê no direito de pedir tudo, inclusive coisas que ele não teria, dados sensíveis, dados biométricos, dados de opção sexual, dados de coisas que a lei, a LGPD é muito clara de proteger. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Quando a gente começa a ver que existe obrigação de uma parte e que a lei exige que a obrigação seja da outra, portanto, capacitar as pessoas que vão participar do processo licitatório, tanto do lado do licitante quanto do licitador, é fundamental. Não adianta o licitador querer pedir exigência para o lado do licitante se ele não souber como agir, como cumprir. Portanto, a organização pública que está fazendo uma licitação, ela deve estar adequada à LGPD. Então, essa é uma premissa que precisa ser entendida claramente. As mesmas regras que valem para um, valem para o outro. Então, é importante a gente entender que no próprio contrato, ou seja, quando eu vou planejar um processo licitatório agora, eu do lado do governo vou planejar um processo licitatório, eu já tenho que levar em consideração se eu vou tratar dados pessoais, como é que eu vou tratar esses dados, se os riscos de ter, porque, via de regra, o poder público pede um monte de coisa que sequer precisa, sequer vai usar. Então, a LGPD veio de uma maneira clara para minimizar o uso desses dados, de maneira que só pede o necessário. E se precisar além do necessário, a LGPD diz assim que o poder público vai ter que justificar por que está pedindo aquilo. E a justificativa em contrapartida do lado do licitante, né, ele pode falar assim, olha, eu não quero fornecer esses dados porque não é obrigação. Me justifique de novo por que você precisa disso, que tudo bem. Agora, como é interesse de forças entre as partes, é óbvio que ninguém vai falar que não vai fornecer a informação. Então, isso é coação e que não pode acontecer. Quando a gente começa a olhar, então, sobre a outra ótica, a gente começa a ver que essa transparência que o processo licitatório dá, ela é boa, sim. Ela vai fazer com que, do lado do compliance, do lado de poder ter, só as empresas realmente, as pessoas e empresas íntegras vão tentar entrar nesse processo, porque aquelas que são preocupadas com seu nome, etc., vão falar assim, bom, a LGPD é um filtro já, inicial. Então, eu vou ter que ter isso. Eu diria assim, eu estudo compliance há 20 anos. Tá? Eu tenho 3 e-books falando sobre compliance. 3 e-books abertos, livros gratuitos, falando sobre compliance.
estudo a história da corrupção e fraude no mundo empresarial, também nesse período. E digo assim, que a LGPD, como várias leis que vieram, elas estão montando um sistema regulatório para o país para nos alinhar a padrões internacionais. Nós ainda, infelizmente, a nossa própria LGPD, ela não está homologada na União Europeia, apesar de ser derivada da RGPD, da lei do Regulamento Geral Europeu, a nossa lei não está aceita ainda como similar ou atendendo os regulamentos europeus. O que vai ser um problema para o país enquanto não houver a chancela europeia para nós termos trânsito de dados internacionais, de dados pessoais, tá? Principalmente para algumas ONGs, né, para algumas organizações não governamentais pequenas, que não têm poder econômico para pôr advogados, para poder fundamentar o seu processo de trânsito de dados internacionais, essas vão ter muito problema. Então, eu quero, não é só processo licitatório que passa a ter impacto neste problema geral, mas na relação das partes, não basta ter a lei nacional se ela não for aceita internacionalmente. E a nossa lei não está sendo aceita internacionalmente por um vício de um processo econômico que foi assim: a Autoridade Nacional Brasileira não é independente. Ela está vinculada a um organismo de governo e, por isso, enquanto ela não for desvinculada da Casa Civil, ela não vai ser aceita. A nossa lei não vai ser aceita fora do Brasil. Então, nós temos esse problema. E não é só nosso, veja, porque na América Latina, o único país que tem a lei carimbada, diz a sua lei nacional é aderente à União Europeia, é a Argentina. Mas nenhum país da América Latina tem esse carimbo. Então, é importante a gente entender o quanto isso vai impactar para os nossos negócios, principalmente com a União Europeia, e não tanto com os Estados Unidos, mas com a União Europeia, isso vai ser crítico para o país enquanto isso não estiver alinhado. Voltando aqui, só para encerrar a questão, portanto, da LGPD, hoje a gente começa a ver concorrências, né, pedido licitatório de empresas públicas para empresas fornecedoras de solução de LGPD. E se vocês tiverem oportunidade de procurar, né, licitação para adequação LGPD, vocês vão tomar um susto, porque muita empresa pública que promove processos licitatórios não estão adequados e estão fazendo licitação para pedir que alguém de fora venha implementar o processo de adequação da LGPD dentro da sua própria estrutura organizacional. E muitas vezes estão fazendo errado. Eu acabei de ver eu não vou falar o nome do município, mas é um município do Rio Grande do Sul que tem uma proposta aberta na internet, onde ele está pedindo que uma empresa venha fazer para ele o serviço de operador. Não dá, minha gente. Não dá para ser operador de um serviço público para tratar da LGPD. Dá para fazer para um monte de outras coisas, mas para tratar da LGPD não dá. Por quê? Porque todas as pessoas, ela é uma questão de cultura organizacional, né? Todas as pessoas vão ter que se adequar. Então, por exemplo, se eu tenho um programa de compliance, onde eu tenho um código de conduta e ética, esse código vai precisar receber todas as adequações da LGPD para que os colaboradores de qualquer que seja a organização possam entender os requerimentos, possam entender os cuidados, porque a implementação da LGPD não é de uma área. Eu posso até terceirizar alguns tipos de serviço, mas não ela toda. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas empresas hoje acham que essa lei não vai pegar. Não é uma questão de pegar, ela já é realidade para qualquer porte de empresa, inclusive para profissionais liberais. Se eu sou um advogado, tenho o meu pequeno escritório e tenho 2 clientes, eu já tenho total responsabilidade sobre, né, o que a lei exige. Ah, mas eu sou um MEI, um microempreendedor individual, estou trabalhando sozinho.
Bom, eu tenho meu nome? Tenho. Então, eu sou responsável por protegê-lo perante a lei. A lei se aplica ao microempreendedor individual. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado de entender a abordagem, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não mede pessoa física ou jurídica, né? Obviamente que ela diz claramente que aquela nossa lista de contatos no nosso celular, aquilo é privado, né? Mas se esse contato do meu celular privado tiver clientes meus, eu sou obrigado a proteger os dados desses clientes no meu celular. Pode parecer absurdo, mas vai a esse ponto. Em síntese, é complicado falar da LGPD sem dizer que ela é uma lei que tem um grande approach tecnológico. Tudo que eu faço, como é que eu faço para proteger dados, para anonimizar dados, como é que eu faço para criar processos de garantia de exclusão definitiva de dados, como é que eu faço para poder fazer a proteção? Eu diria assim, eu tenho 90% dos meus amigos são advogados. Então, não é exagero, não, é 90% mesmo, são advogados. E a grande dificuldade que eu vejo para o advogado é entender como é que eu pego um item aqui da lei e converto isto operacionalmente dentro de uma empresa. Começa assim, eu tive algumas discussões, bom, o que é fazer um inventário de dados numa empresa? A gente ouve um monte de terminologias técnicas, né? A data mapping, data discovery, e vai ouvindo essas coisas e muitas vezes não sabe o que é. Fazer um inventário de dados é como se eu estivesse fazendo um inventário de um galpão onde eu tenho partilheiras e aí eu quero falar assim, ó, eu tenho sacos de feijão, saco de arroz, saco de milho, eu quero saber quantos sacos de feijão tem, em que prateleira está e quero saber qual é a cor do feijão. Então, veja só, estou mostrando. Em vez de feijão, vamos traduzir isso para dados pessoais. Dentro das empresas, eu tenho N prateleiras, são as bases de dados, e a hora que fizer um mapeamento disso, um inventário disso, eu preciso saber quantos dados pessoais, que tipo de dados pessoais tenho dentro da empresa. Eu não preciso, são poucas, olha, nós temos hoje 22 milhões de empresas no país. Aliás, eu diria assim que nós estamos na ordem de 500 mil empresas de grande porte. E 21 milhões de empresas muito pequenas. Esse 21 milhões de empresas não tem dinheiro para fazer adequação e muito menos parque tecnológico, infraestrutura de rede, estrutura de TI para poder fazer as coisas. Eles vão fazer ou na mão ou no seu notebook simples, vão fazer as coisas e aí fala assim, puxa, precisa criptografia. É um lado tecnológico, precisa criptografia. Puxa, como é que eu vou arranjar isso? Ah, não, tem lá uma suíte de software, de programa de computador, custa $30 mil. Nada disso, minha gente, não precisa. Se eu tenho um Windows 10 na minha máquina, eu posso fazer praticamente quase tudo que a LGPD exige sem gastar um centavo a mais. Eu tenho antivírus de graça, eu tenho firewall de graça no Windows 10, eu tenho sistema de criptografia já embarcado na resolução, se eu quiser um software para fazer anonimização, tem software livre gratuito. Então, o que a minha empresa hoje está vivendo? A minha empresa hoje está vivendo de orientar advogados a adequar a lei, porque o problema é o seguinte, bom, eu preciso fazer um programa de capacitação para treinar pessoas para entender a LGPD. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como é que eu faço? Muito simples. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, entrar no site do Procon São Paulo, tem lá um curso de LGPD com 9 aulas, de graça. Eu faço o meu colaborador da minha empresa assistir o curso do Procon, faço um questionário para ele responder o que ele assistiu, o que ele entendeu, registro a evidência de que ele fez o curso e
Vou procurar outros cursos de graça em lives, N mil lives que eu tenho no YouTube, com gente séria falando conteúdo bom, e eu vou dar isso de graça para o meu pessoal. Eu não preciso gastar dinheiro com isso. Óbvio que isso não serve para grande empresa. A grande empresa é uma área de recursos humanos, vai montar um curso personalizado, vai ter coisas, vai montar um sistema EAD e etc. Não, mas agora eu preciso treinar meu DPO, eu preciso treinar meu encarregado de dados. Como é que eu faço? Simples. Entra na EVG, Escola Virtual de Governo, tem 2 cursos muito bons de LGPD, de graça, que foi feito para servidor público, capacitar servidor público para poder fazer. Exija que teu encarregado de dados vá fazer esses cursos de graça e traga o certificado para você. Resolvi o problema. Ele tem uma belíssima formação ali de entender tudo que precisa entender da LGPD. É lógico, não se especializou, não tem. Mas e daí, a partir dali, o indivíduo ganha gosto, vai querer investir numa certificação internacional, vai querer fazer, mas as empresas podem perfeitamente se adequar a isso. Então, eu estou dando aqui uma visão geral, eu acho que eu já falei demais, mas está aqui, estou disponível para quem precisar entender mais detalhes sobre isso, como fazer sem custo. Ok? Ok, professor, muito obrigado pela brilhante exposição, tá? Pelo adiantado da hora agora, eu vou abrir para algumas perguntas. Não sei se o doutor Wagner ou o doutor Alexandre tem alguma pergunta a ser feita para o professor João e para a doutora Marcela. Não vou abrir para o pessoal no chat aqui fazer as perguntas, se alguém tiver. Eu tenho uma, mas vou esperar primeiro o pessoal se manifestar. Doutor Adriano, vou então usar da palavra aqui, viu? Eu, antes de mais nada, doutor Adriano, que é presidente da comissão de licitação, quero agradecer pelo convite, uma honra participar desse evento. Já fiz várias anotações aqui, anotações em relação à brilhante palestra da doutora Marcela Arruda, provocação interessantíssima que me fez aqui refletir sobre o tema. A palestra brilhante do professor João Pérez, que eu tenho a satisfação de voltar a ouvir, não esperava menos do professor, sempre com muita qualidade, trazendo informações. Fiz várias anotações também, inclusive sobre os cursos gratuitos aí que eu pretendo utilizar desses recursos. Quero também cumprimentar o meu colega Alexandre, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo. É uma satisfação também dividir a mesa com o colega. Eu vejo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz uma coisa nova para nós aqui no Brasil, porque para nós essa cultura de proteção de dados é nova, mas no mundo isso não é tão novo, né? A gente vê que, por exemplo, a Diretiva 95 da União Europeia já indicava a necessidade de instituir a autoridade nacional nesses países. Eu tive uma oportunidade de conversar com um primo que mora na Áustria, e eu falava com ele, olha, eu estou aqui vendo uma apresentação de uma tal de GDPR e tal, e ele falou, não, eu conheço, e na época a GDPR não tinha entrado ainda em vigor, ela existia, mas entrava naquele período de vacácio, e ele conhecia da lei, e ele é motorista de transporte público num país da Europa, então ele já conhecia, ele já tem cultura, então acho que o que a gente vive hoje é um momento de que muita novidade, as pessoas estão precisando buscar, e eu compartilho da opinião do professor João Pérez, de que as soluções muitas vezes são mais simples, é entender o que está acontecendo, buscar soluções simples para adequação. Né? Mas eu não vou falar muito mais, porque não quero ocupar muito tempo dos senhores. Eu só quero, mais uma vez, dizer que a palestra foi excelente. Fiz várias anotações, descobri que vários assuntos nunca passaram pela minha cabeça e eu preciso aprender, já como estou fazendo com os colegas. A minha pergunta é justamente no sentido do tema principal, que é a licitação. A doutora Marcela trouxe um questionamento sobre se o administrador público ele pode exigir que a empresa tenha um programa de compliance, e vamos falar de um programa de compliance que atende, por exemplo, que olha para a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Eu estou um programa de integridade, gostei do nome, acho que é melhor do que o compliance, né? Para a gente que fala português. Tem um programa de integridade, esse programa de integridade está olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados? Será que o administrador pode pedir isso?
Quando eu olho para a lei geral, que é aplicada a pessoas físicas e jurídicas, de direito público e direito privado, eu vejo que a pessoa jurídica de direito público tem que cumprir a lei. Quando ela cumpre a lei, ela é controlador de dados de pessoa natural, por exemplo, e ela tem que contratar uma prestação de serviço. E esse contratado vai receber uma carga de dados pessoais do poder público para tratar como operador, ou vai haver uma transferência para um outro controlador, o poder público ele se responsabiliza por esses dados que ele está transferindo. Fazendo essa avaliação toda, eu poderia concluir que o administrador público ele não só pode, mas ele deve cobrar o compliance ou a integridade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse poderia ser um caminho para mostrar que as licitações têm essa faculdade de cobrar essa adequação. Eu não sei se a pergunta ficou clara, mas esse é o questionamento que começa a me ocorrer. Eu agradeço pela oportunidade e uma satisfação enorme estar dividindo esse espaço com pessoas tão ilustres e que certamente conhecem muito mais do assunto do que eu. Muito obrigado. Eu acho que posso começar com uma consideração, doutor Wagner. O poder público ele vai cobrar num futuro muito breve que o programa de compliance, como eu disse inicialmente, João, já esteja com as diretrizes também, comprovação das diretrizes da LGPD atendidas. A crítica que eu faço, enfim, no âmbito das reflexões, é que se isso acontecesse hoje exatamente, nós inviabilizaríamos a atividade econômica de muitas empresas que contratam com o poder público, nós tiraríamos aí o objetivo da licitação pública, porque as empresas ainda não estão adaptadas. Então, esses programas de compliance, o mesmo problema da anterioridade, né, que o João Pérez falou, que no caso da LGPD vai se discutir, inclusive, a sua aplicação ao tratamento de dados já existentes na empresa, essa é uma questão. Essa mesma discussão sobre outro aspecto surgiu com o compliance. E a decisão já foi dita pelo judiciário, pelo órgão de controle, mas quem trabalha com o tema, que é o seguinte, no caso do compliance, a legislação nova exige para as contratações novas e não para as contratações em andamento ou as passadas. Então, a legislação nova ela exige para a contratação nova, dentro daqueles patamares. E aqui com a reserva do que eu falei, da polêmica ainda de não existir na norma geral de licitação, essa exigência, apesar de haver a diretriz na norma anticorrupção, na lei das estatais, enfim. O senhor chamou a atenção a um aspecto outro, que é debate nesse momento também em órgãos de controle, e ainda sem muita solução. Eu tenho, junto com o poder público, por exemplo, as parcerias público-privadas, e aqui eu quero colocar o exemplo das entidades do terceiro setor, que, diferente das empresas, não trabalham com nenhuma margem de lucro em seus contratos, não tem dinheiro em caixa para aplicar rapidamente o sistema, fazer uma revisão de sistema, às vezes, por mais simples que for. Ela tem ali um dinheiro com rubrica que é direcionado, não tem outro lucro, não colocou na sua contratação, na sua parceria com o poder público, uma margem que é feita legitimamente pela empresa privada. Mas, nesse momento, ela começa a ser igualmente cobrada, porque ela está na gestão de equipamentos públicos, sejam eles hospitais, sejam eles museus e outros equipamentos públicos. O poder público é o parceiro aqui, ele atua como contratante, mas ele é o parceiro direto. Ele vai cobrar que ela tenha já o tratamento, a implementação da LGPD, o tratamento de dados, sem ser o corresponsável por esse programa, sem ser o corresponsável, são provocações que ainda não estão bem respondidas. Não sei se o João tem alguma consideração, mas a sua questão foi levada, inclusive, em um evento recente do Tribunal de Contas, sobre como que é que você cobra, assim, muitas vezes você também não viabilizou os recursos públicos, porque os contratos de empresas podem passar por uma coisa que chama reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso também pode acontecer nas parcerias com o terceiro setor? Pode, mas tem outro aspecto, tem outras finalidades. Mas tem um outro ponto. No estado de São Paulo, por exemplo, a lei não foi regulamentada ainda. A Prodesp
já implantou o programa a LGPD com diretrizes, mas nesse momento discute-se no estado de São Paulo como fazer a regulamentação para exigir e aplicar em todos os braços do estado de São Paulo. Isso não aconteceu ainda. Então, essas perguntas acho que serão melhores respondidas quando a gente tiver, por exemplo, no estado de São Paulo, essa regulamentação. Posso fazer uma colocação, doutora Marcela? Existe um movimento em Brasília muito forte sobre a LGPD, ela ser, de fato, uma lei de regulamentação federal, e não será permitido que nem o município, nem o Estado interfira na LGPD. Isso aí é talvez um dos primeiros atos que a NPD vai colocar, porque senão nós vamos ter uma loucura, como aconteceu com a lei anticorrupção. Tá? Então, para não acontecer isto, já estão sendo tomadas medidas, já existem processos legislativos já caminhando nesse sentido, para que não se possa fazer, apesar que já houve iniciativa municipal, já tivemos casos, mas simplesmente a ideia é cortar. Até porque a LGPD tem, na sua redação, muito clara a figura dos agentes de tratamento de dados. Então, o que é o agente de tratamento de dados? É o controlador e o operador. O controlador é o dono do dado, no caso, o Estado, como o Dr. Wagner colocou, é o Estado. Se ele passa isso em função, um processo licitatório ou não, mas se ele passa isso para um terceiro, esse terceiro, agindo em seu nome, é corresponsável e, pela própria lei, vai ter que manter o mesmo padrão, veja, que é responsabilidade do controlador. Olha só, o controlador pode até dizer para o operador: eu não quero que você cuide ou se preocupe com dados, por exemplo, de menor ou de adolescente, que seria um grande erro, né? Não se preocupe com isso. Se o operador não cumprir a lei, ele vai ser tão responsável quanto o próprio controlador que determina o que fazer. Então, o fato de eu ter o controlador como determinando o que fazer, sendo responsável, não dá direito do operador não cumprir a lei, porque o controlador diz para não fazer, porque ele vai se tornar responsável por não cumprir a lei da mesma forma. Isso acontece no Brasil, como acontece, por exemplo, hoje, acontece no Canadá, na Alemanha, toda a União Europeia, de modo geral, tá certo? Na Inglaterra, que hoje está separado. Então, praticamente, o Brasil não vai poder se desalinhar ao que acontece no mundo. Então, a responsabilidade dos agentes de tratamento, controlador, operador, vão estar sempre niveladas, não importa se eu transferir. Seja lá por contrato firmado, ou seja lá pela própria lei que está acima do contrato. Então, essa é a visão que a gente tem hoje, já bastante discutida. E inclusive, tem um detalhe importante. Olha só, na empresa pequena, eu tenho a diretoria, né, aqueles que detêm o CNPJ, eles são os controladores. E quando eu olho para o quadro de colaboradores, os contratados, eles representam duas figuras. Eles representam a figura do controlador, porque eles estão debaixo da mesma estrutura de gestão, e quando eles estão operando com os dados, estão tratando os dados, eles já passam a ter o papel de operadores, acumulativamente. Isso já está dando ações trabalhistas, tá? Preocupação, porque, inclusive, principalmente no caso dos encarregados, de exigirem que a empresa contrate um seguro de responsabilidade profissional para que eles não arquem com os problemas de um lapso, de um esquecimento, de uma negligência qualquer que no exercício da profissão eles assumirem, porque a lei é muito rígida, inclusive, com eles, tá? Então, é importante a gente entender essa relação toda das figuras que a lei coloca de forma muito firme, tá? Não sei se eu respondi, doutor Wagner, eu acho que a gente somou aí.
Sem dúvida nenhuma. Vocês responderam com maestria e a parte ruim é que tiraram o sono, porque eu vou ter que ler esse assunto, estudar esse assunto sobre um prisma que eu tive a oportunidade de descobrir e enfrentar só hoje. Mas riquíssimo debate, muito obrigado pelos esclarecimentos, a pergunta foi respondida com maestria. Obrigado, Wagner, então... obrigado. Vamos lá, Alexandre. Eu ia Bom, passar a palavra para você agora mesmo. Queria agradecer e parabenizar o doutor Adriano pela realização deste webinar, de um tema extremamente relevante e atual. Por mais que o compliance, como diz a doutora Marcela, seja algo discutido há alguns anos, ele continua atual, ele permanece atual. Queria parabenizar a apresentação do professor João, da doutora Marcela, agradecer também a possibilidade de integrar essa mesa junto com o doutor Wagner, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB de Santo André. Queria primeiro, antes de fazer as minhas perguntas, avisar o professor João, que alguém já deve ter falado para ele, que se o senhor acha que o senhor ainda não é advogado, eu acho que é só o senhor se inscrever em qualquer faculdade de Direito, o senhor vai passar os 5 anos como se fossem 2 meses e vai passar no exame da ordem com louvor. Tenho certeza disso, porque o senhor apresentou o tema com aspectos jurídicos de forma brilhante. Parabéns. Com relação à doutora Marcela, a capacidade que nós percebemos hoje dela é realmente o reflexo da biografia dela. Tudo que nós podemos pesquisar sobre a doutora Marcela mostra o quão capacitada e especialista na área ela é. E por isso eu vou fazer uma pergunta, bem mesmo de quem é do direito administrativo, e aí eu incluo, além da doutora, o doutor Adriano. A senhora acha que essa discussão de constitucionalidade ou não de inclusão do compliance como requisito de habilitação nas licitações, ou a versão mais atual e aceita, né, que é como uma obrigação contratual nos contratos derivados de licitação, a senhora acha que essa discussão vai ocorrer também com a LGPD ou vai ser uma discussão que não vai ser necessária, que é a minha posição, já antecipo, porque a necessidade de inclusão do requisito, seja de habilitação ou obrigação contratual, de adequação à LGPD, se torna desnecessária a partir do momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter ciência do contrato firmado entre o setor público e uma empresa de direito privado que tenha como um dos seus fins a transferência de dados, conforme a LGPD prevê que a autoridade pública é obrigada a informar a ANP sobre esse contrato. E, só para complementar minhas perguntas, professor João, o que o senhor acha sobre o fato da não aderência da LGPD na Europa? O que isso pode atrapalhar no acordo bilateral que foi discutido esse ano, os anos anteriores, e celebrado entre o Mercosul e a União Europeia? Obrigado, gente. Doutora Alexandre, a pergunta é muito relevante. Acho que até aguardava por ela. Diferente do compliance, do programa de integridade, a LGPD ela já nasce com uma norma federal, como uma diretriz em legislação federal. Claro, existe essa discussão que o João muito bem lembrou aí em Brasília sobre a necessidade ou não de regulamentos, mas, na verdade, nesse momento, a própria lei ainda está sob a ótica de alguns aperfeiçoamentos, porque o João é meu amigo, admiro o João, acho que talvez a gente tem divergências em alguns pontos, e isso acho que é legal, talvez, para completar o debate. Um grande erro da Lei de Licitação e Contratos em 1993, e dizem alguns amigos que a Lei de Licitação foi feita, às vezes, para não ser cumprida, é que ela olhou para todos os municípios e todos os estados e não olhou a sua população, e ela aplicou as mesmas diretrizes. Então, ela aplica os mesmos patamares de contratação para um estado que tem lá 3 milhões de pessoas, 1,5 milhão, e para um município
lá de Minas Gerais, considerado como o menor município, que tem 750 pessoas, e o prefeito se vê obrigado a aplicar as mesmas condições. O erro da LGPD, no meu ponto de vista, nesse momento, ele caminha por esse lado. E isso não é bem um vício aí formal a ponto de uma discussão da constitucionalidade da lei. Eu acredito que possa ter, mas eu não acredito que terá a mesma força como que está tendo agora a LGPD, mas já se alinhando, tá? Porque ela tem uma diretriz federal muito mais clara. Então, ela é diferente. A lei de licitação e contratos está para ser alterada. A LGPD já nasceu. Ela teve discussão da sua vigência. Ela começa as sanções em agosto de 2021, mas ela já nasceu. Ela já está aí. Agora, quando eu não preciso, enquanto administrador público, escrever que eu vou exigir a LGPD. Quando eu coloco no contrato administrativo que a empresa contratada tem que atender todas as normas aplicáveis à sua atividade, eu já estou dizendo que deve ser cumprida a LGPD. A discussão será outra. A discussão será por meio administrativo de impugnações, por talvez uma avaliação mais subjetiva do padrão econômico das empresas, de uma limitação aí à vantajosidade da contratação pública, já que eu, para implantar uma LGPD, vou ter que ter custos, assim como o compliance também, e aí eu coloco esse custo para o poder público. A discussão é outra. Não me parece que é, nesse primeiro momento, a mesma linha da constitucionalidade. Acho que é essa uma primeira consideração. Fico devendo aqui, talvez, uma reflexão mais detalhada sobre o tema. Bem, doutor Alexandre, olhando sobre todos esses aspectos, o que eu entendo é que o fato do Brasil não ter uma autoridade nacional independente já está trazendo problema, porque a OCDE, para poder aceitar o Brasil, né, na Organização de Comércio, aí já criou bloqueio, já deu um sinal, né? A bandeirinha já foi levantada aí, e é óbvio que isso vai trazer problema para algumas empresas, principalmente, eu digo assim, as pequenas, as nossas startups que começam a querer crescer e que têm oportunidade de entrar no mercado internacional, se elas tiverem que fazer troca de dados pessoais, elas vão ter bloqueio. E eu digo assim, até porque eu vou dar um depoimento aqui, assim, nós temos uma empresa que a gente trabalha em conjunto, prestando serviço na área da LGPD, e uma das recomendações é que no website de qualquer organização, você avalie o sistema de cookies, os cookies de navegação na internet. Obviamente, para que a gente possa estar alinhado com a União Europeia, eu tenho como utilizar ferramentas que são gratuitas na internet para checar se o meu website está aderente ao uso de cookies no padrão internacional. Bom, então, nesta empresa que eu estou dizendo que eu trabalho em conjunto, a gente fez o cheque e chegamos à conclusão que a empresa está aderente aos padrões internacionais. Mas a ferramenta europeia que fez esse teste traz por escrito que o Brasil não pode trafegar dados pessoais com a União Europeia. Então, eu estou dizendo de um instrumento, uma ferramenta clara de uso mundial que diz que dados do Brasil provenientes, ele diz assim, dados pessoais provenientes do seu site no Brasil não estão autorizados a entrar na União Europeia. Então, significa que qualquer que seja a empresa vai poder ter seu impacto realmente sentido na pele, tá? Nos negócios, né? Nos resultados em função disso. Então, vai ser muito importante uma corrida legislativa, um processo de adequação financeira para tornar independente a nossa autoridade, fazer mais pequenos ajustes na nossa lei para que ela possa se tornar, né, em paridade com a lei europeia. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Ok, João, obrigado. Bom, gente, eu acho que o tema é extenso, e se nós formos ficar falando,
Da próxima, vou até falar com o Dr. Wagner e o Dr. Alexandre, a gente propôs um webinar o dia inteiro. A gente reserva das 8 até às 19 aí para conseguir debater todos os temas. Eu acho que não tem como você falar de LGPD compliance sem acabar entrando, principalmente LGPD, acabar entrando até dentro da comissão do Dr. Wagner, né, doutor? Falam muito mais da proteção de dados e sai dar um pouquinho do tema licitação, mas eu acho que acaba sempre esbarrando nas nossas áreas aqui. Então, eu queria agradecer ao professor João. O professor João parece tanto já um advogado que nós o chamamos muito de doutor João, né? Então, eu queria agradecer ao professor João, queria agradecer à doutora Marcela também pela disponibilidade desde o início, a vontade de cooperar e participar com a proposta que foi feita pela comissão de licitação. Gostaria de agradecer ao Dr. Wagner e ao Dr. Alexandre pela participação também, pelos excelentes questionamentos. Eu acabei não falando no início, mas o Dr. Wagner é presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, e o Dr. Alexandre é presidente da Comissão de Direito Administrativo. Então, esse é um evento que foi feito pela Comissão de Licitação, em conjunto com essas duas comissões. Alguém tem mais alguma consideração a ser feita? Professor João, doutora Marcela? Eu quero só agradecer. Pode falar. Na verdade, só agradeço o convite ao Dr. Wagner, ao Dr. Alexandre, em especial ao Adriano e a presidente também da subseção da OAB Santo André. É sempre bom compartilhar reflexões. Eu acho que teríamos muito mais mesmo a falar, eu fico à disposição. Vou colocar o meu e-mail aqui no chat, caso alguém tenha alguma dúvida complementar sobre o programa de compliance, sobre os trabalhos que as entidades da sociedade civil têm feito ao lado desse tema, na aplicação das licitações, e outras questões gerais, sobre o terceiro setor, o impacto disso no terceiro setor. Se alguém tiver dúvidas de pontos que a gente não conseguiu falar, eu fico totalmente à disposição. Bem, eu também gostaria de agradecer a todos, ao Dr. Wagner, ao Dr. Alexandre, ao Dr. Adriano, e inclusive a doutora Andréa Tortucci, presidente de Santo André, né, da Regional Santo André, e a doutora Marcela, que nos abrilhantou aqui, que tem sido parceira, e dizer que a gente está à disposição para aquilo que vocês precisarem, independente de qualquer coisa, tá? Meu e-mail é muito simples, meu LinkedIn está aí, é professor João Pérez, é fácil de achar, FGV, fica fácil de achar, e a gente está à disposição. Vamos poder colaborar se vocês tiverem necessidade de, pelo menos, ideia de soluções simples para atender a LGPD. Nós temos um elenco muito grande de soluções aí que pode atender muita gente. Eu sou agradecido a todos e estamos aí mais uma vez à disposição. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor André Tartucci, nossa presidente, ao doutor Leonardo Micheli, vice-presidente da OAB, aqui da subseção 38, meu amigo pessoal. Então, eu declaro encerrado o evento da noite, e a OAB, 38ª subseção da OAB de Santo André, agradece a presença de todos. Uma boa noite. Tchau, gente. Obrigado.